queridos, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Aparecendo aqui conversando frente a frente com vocês nesse vlog, porque chegamos do culto. Nesse instante, tô aqui com o lencinho para tirar o resto dessa maquiagem, que não tem quase nada aqui mais. Meu cabelo tá só o fuá hoje, olha. Ele tava bem bonito mais cedo, só que aí como o tempo tava tava chuviscando, sabe? Aí eu fiquei um pouquinho no sereno, que a gente chama, no sereno, e aí ele encheu de frizz. Mas é isso, agora eu vou aqui me desmontar e me ajeitar para poder dormir, que amanhã tem bastante coisa para fazer. Segunda-feira é sempre assim, né? Acumula algumas coisas do fim de semana, porque a gente aproveita para descansar mais. Sábado nem tanto, às vezes no sábado a gente faz algumas coisas em casa e tudo, mas no domingo geralmente é mais assim para descansar mesmo, sabe? Principalmente porque o Marcos trabalha no domingo e ele chega à tarde, né? Aí almoça e precisa descansar. Então, domingo é mais tranquilo. E aí acumula tudo pra o quê? Pra segunda-feira. Mas é isso. E glória a Deus por tudo. A cara de sono. Como é bom. Aqui na frente tá duro por causa da pomada que eu passei. Colocar essa juba pra cima e cuidar na vida, que já é tarde, senão eu não durmo nada. Tá bom aí, tá? Vai. Tá bom aí? Tá, mãe? Aproveitei que Sarinha tava ali brincando pra lavar esse banheiro. Tava precisando, e muito, viu? Não foi aquele grau que eu gosto de dar, mas já lavei direitinho. Pelo menos não vai ficar como tava. E aí eu vou seguindo, adiantando o que eu puder aqui até mais tarde. Ela fazer uma soneca. Pra eu ler um pouquinho, descansar um pouquinho, fazer uma pausa também. Já é noite por aqui, pessoal. Tirei o meu momento que eu falei pra vocês pra meditar na palavra. Sentei ali um instante, passei um bom tempo ali. Marcos já chegou no trabalho, já tomamos café. E eu vou separar algumas roupas minhas aqui. Eu sempre gosto de fazer isso. Sabe o que que é, gente? Nossa, ignora o meu cabelo, pelo amor de Deus. Mas sábado eu vou pra um evento. E aí toda vez que tem algo diferente... Eu não sou muito assim com roupa, não. Minha roupa que eu tenho pra gastar é pra usar mesmo. Eu repito várias vezes. Mas a gente fica, né, queria uma coisa nova, e muitas vezes é porque o nosso guarda-roupa não tá tão organizado. O meu já estava, porque a gente fez uma limpa no mês passado, então a gente já tirou tudo que não usava, e tava organizado. Só que aí com o tempo, né, vai começando a bagunçar um pouquinho, e eu queria colocar as roupas aqui pra eu lembrar tudo que eu tenho e ver as possibilidades, porque na nossa cabeça sempre vai, não, preciso comprar, preciso ter algo novo, e às vezes não é, só a nossa necessidade de estar gastando. Comprar é bom, né, gente? Eu como mulher, eu gosto, não vou negar pra ninguém, mas às vezes é só uma questão de, será que preciso mesmo? E muitas vezes não. Mulher, o que foi, Sara? O homem tá gravando? Então, eu coloquei algumas coisas já aqui na cama. Essas já estavam em cabides, né? Eu vou só reavaliar pra ver se preciso tirar alguma. Porque tem umas que estão meio escondidas, olha. O Marcos estendeu aqui, aí ele colocou uma por dentro da outra. E às vezes eu esqueço que eu tenho, né? Por não estar usando. Aí algumas
que eu uso mais em casa. Vou separando aqui pra ver o que eu faço. Já quero aproveitar para deixar uma dica aqui pra vocês. Minha roupa tá amassada porque eu passo roupa só na hora de usar, gente, eu não passo pra guardar. Vocês sabem pra que serve isso aqui na camisa? Eu aprendi já tem um tempo e sempre guardo as minhas assim, olha. Você pega essa parte aqui do cabide e coloca assim, olha. Engancha aqui. E aí ela fica muito mais segura, ela fica presa. E aí você coloca normalmente, né? Essa linha aqui em cima da cama. Pendura ela. Peraí que eu vou estender pra mostrar pra vocês. Fecha os botões e aí ela fica presa, ela não fica escorregando do cabide, tá vendo? Ó, vou mostrar nessa aqui que eu já tô colocando no cabide. Ela tá menos amassada que a outra, eu acho. Só pra vocês verem como ficam, tá vendo? Eu coloquei no ganchinho aqui e aí ela fica presa, ela não fica escorregando, sabe? Tem outra aqui por dentro, mas é só pra vocês entenderem. Tá vendo como fica mais seguro, né? Organizado. Roupas organizadas, gente. Como eu falei, a maioria já estava dobrada, arrumada. Essas aqui, porque como eu tenho que comprar mais cabides, elas ficam escondidas umas dentro das outras. E aí eu esqueço, acabo esquecendo o que eu tenho e o que eu posso combinar, né? Uma com a outra. E aí por isso que eu queria mexer mais nessa parte de cima aqui. Oi, queridos! Voltando aqui, hoje é quinta-feira, na parte da tarde, deve ser perto de 4 horas, 3 e pouco. Eu lavei o cabelo hoje mais cedo, só que como tá meio chuvoso, nublado, chove toda hora, faz sol, chove, faz sol, chove. Aí ele não seca direito. E aí, eu quero tirar essas partezinhas que estão assim, eu vou passar um cremezinho só pra poder finalizar e tirar essa parte mais durinha, né? Dá um volume nesse cabelo. Se você... Parece que eu moro numa fazenda, né? Mas não é não, viu? Se vocês estiverem ouvindo o som de água, é a caixa aqui que tá enchendo, viu? Sobre ontem, eu tava falando pra vocês, enquanto eu organizava algumas roupas, eu não consegui mostrar tudo porque o Instagram tava ali comigo, mas tinha saído. Mas eu falei que eu ia participar de um evento no sábado, mas é um culto. Eu falei evento, mas não deixa de ser um evento. Pro crente, todo culto é um evento, né, gente? Mas é isso. Essas pontas mais sequinhas, tá vendo? Eu vou passar um cremezinho e um reparador que eu tenho aqui mesmo. Já tem um bom tempo, já era pra ter até acabado ele. Só que ele é muito cheiroso. Aquele da Avon, ele é de argan e coco. Ele é tão cheiroso, mas tão cheiroso. Eu vou pegar um pouco do óleo. Ai, chega. E pegar bem as mãos. Assim, eu tenho visto que tem pegado mais as mechas, sabe? Não só as pontinhas. E não desfaz os cachos não, gente. Ó, aí eu vou pegando assim, ó. Ó, eu viro assim, tá vendo? E eu saio fazendo assim. E pode descansar aí na paz do Senhor. Fica aí na paz do Senhor. Fica aí na paz do Senhor. Fica na paz do Senhor. E vai virando, vai girando e vai... Meu Deus. Se seguir não, viu? Sai, mosca! Incircuncisa. E aí, gente, eu pego também essas partes aqui, olha. Não sei se dá pra vocês verem. Alguns cachos que estão grudados. Aí eu vou só separando pra poder encher mais, sabe? Que aí finalizando rápido, ele fica todo grudadinho, né? Eu pegando, olha. Essa linha tá aqui perto, por isso vocês estão ouvindo. Vou pegando e separando. Você tá aí, né, meu amor? Aqui, gente, como ele ficou. Tá vendo? Bem mais cheio. Eu sequei um pouquinho só com o secador, só pra ele não ficar tão espantado. Eu prefiro ele assim, tá vendo? O meu cabelo tá numa fase que ele não tá tão definido, mas eu tô gostando assim também. Mas antes de encerrar, eu queria comentar com vocês algo que eu falei sobre isso. Foi uma palavra que eu compartilhei de uma forma dinâmica, sabe, no Instagram, sobre paciência, sobre não murmurar no cotidiano, nas coisas do dia a dia, né? E logo em seguida eu fui testada naquela própria palavra. Eu não mostrei aqui, eu acho que eu botei no shorts, eu acho.
Eu arrumando a gaveta de sarinha, arrumei tudo bonitinho, as roupinhas dela tudo enroladinha. Gente, perfeição, coisa mais linda. Quando eu saio, que eu volto pro quarto dela, ela pegou uma das gavetas que ficou mais embaixo. Eu nem coloquei roupa nessa última, eu coloquei umas mantas e toalhinhas, essas coisas. Ela achou e jogou tudo pro alto. Quando eu entrei no quarto, na hora, me veio o pensamento: lembra do que você mesma falou nesse instante? Do que você mesma acabou de postar? E é isso, gente. Quando a gente fala, quando a gente canta, quando a gente prega, a gente tá proferindo para outras pessoas aquilo que o Espírito Santo fala pra gente primeiro, que nós precisamos estar em busca de viver isso diariamente, nas coisas simples do nosso dia. Eu tinha tudo para abrir a boca e começar a murmurar ali: ai, não acredito, Sara, porque você fez isso? Eu parei, respirei e saí do quarto e deixei tudo lá por um momento. Fui beber uma água, fui dar uma volta, depois eu voltei, coloquei tudo no lugar e fechei a porta do quarto para ela esquecer da gaveta. Eu tava gravando um vídeo dizendo: gente, como é fácil a gente murmurar por coisas pequenas. Então eu vou fazendo aqui, compartilhando com vocês que é possível a gente tentar melhorar nesse mau hábito da gente estar murmurando por tudo, reclamando se tá frio, se tá calor, se tá, ai meu Deus, tá quente. Tudo a gente arranja um motivo para reclamar. E como isso atrasa a nossa vida e como desagrada a Deus, porque a própria palavra do Senhor diz: em tudo dai graças. Em tudo, em qualquer circunstância, quando estão favoráveis ou não. Então foi isso que eu falei no vídeo que eu postei. E logo depois eu fui testada, provada. E eu creio, né, Senhor? Eu creio que naquele momento eu fui aprovada. Mas é uma luta constante, gente. É uma luta diária. Teve um comentário que a pessoa disse assim: meu Deus, às vezes eu tenho raiva de mim, tanto que eu murmuro. Mas eu tô tentando. Eu falei, do lado de cá a mesma coisa. A gente tenta. Não é fácil, mas é aquela luta diária. A gente vai sendo 1% melhor a cada dia. Então, assim, bem assim é quando a gente pede paciência a Deus. Senhor, me dá paciência, me dá paciência. Mas qual é a forma que o Senhor nos dá paciência? É enviando uma situação em que a gente precisa passar para exercer a paciência que o Senhor nos deu, que o Senhor está nos dando. Então, são situações que o Senhor coloca nas nossas vidas para que a gente passe e seja aprovado. Mas, gente, eu vou adiantar aqui, porque daqui a pouco a gente tem que, né, tomar um café para poder ir pro culto. Eu queria agradecer a você. Se você assistiu até aqui, não esqueça de dar o seu like, compartilhar, porque isso é muito importante para mim. O YouTube começa a entender que esse assunto aqui é relevante, que abençoa a sua vida, né? Abençoando, falando no vocabulário crentez. Mas amém. Gente, um grande beijo, um abraço. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.